Doutor, uma questão que assombrou aí as mães, pais, essas semanas aí para trás, foi a questão que a gente tem que falar com muito cuidado aqui, foi a questão da miocardite que estava associada a tomar a vacina da Pfizer, mas ela foi associada somente em adolescentes, foi vista somente em adolescentes, acho que Perfeito. predominantemente homens. A gente Isso. sabe mais alguma coisa sobre isso? O que está gerando isso? Se é para as pessoas se preocuparem? Que tipo de preocupação consciente essas pessoas têm que ter com relação a isso? E se existe algum Tá. outro efeito colateral que está aparecendo em crianças que tomaram essas vacinas? Veja só. É, essa sinalização ela veio justamente a partir de vários sistemas paralelos e que se comunicam de segurança de eventos adversos após o início da campanha que tem nos Estados Unidos. Existe o chamado VSafe, existe o chamado VARS, que são vários sistemas que a pessoa que tem um efeito colateral ou um médico que verifica pode fazer essa notificação. E começou a se ver, de fato, uma notificação maior de casos dessa miocardite, que seria a inflamação do músculo cardíaco, ou pericardite da membrana que reveste o coração. É importante dizer o seguinte, o próprio vírus, a proteína S do próprio vírus, já se sabe que ela notadamente causa inflamação cardíaca, ela está lá dentro do músculo cardíaco, às vezes o próprio vírus e da membrana. Então, é importante saber que a Covid-19 causa miocardite, pode causar miocardite pericardite. Então, provavelmente, por esse motivo, algumas pessoas que têm maior suscetibilidade, ao tomarem a vacina e expressarem a proteína S, desenvolveram. Tá? Agora, importante dizer, são milhões de vacinados versus cerca de 500 a 600 casos que estão com notificação completa, sendo que 90% deles se saíram muito bem, mais de 90% estão totalmente recuperados dessa miocardite causada pela vacina. Então, se eu não me engano, ontem já estava em 14 milhões de adolescentes vacinados, eu acredito que cento e poucos casos. Então, assim, é importante quando a gente vai comparar o risco-benefício, a gente entender que a infecção provavelmente tem muito mais chance de causar uma miocardite no filho, no nosso filho, uma pericardite, do que a própria vacina. E aí, nisso, há 2 semanas, o FDA se reuniu para analisar todos esses dados, já tinha tido uma reunião em Israel sobre isso, e decidiu fazer uma outra reunião com um comitê de vacinas dos Estados Unidos chamado ACIP, que ocorreu dia 23, essa semana. A decisão, analisando o risco-benefício de todos os dados que eles tinham, de manter a vacinação dos adolescentes, porque eles verificaram que a chance de desenvolver a complicação e as complicações da doença é muito maior do que a chance de desenvolver esse efeito colateral, e que inclusive é um efeito colateral tratável e que a grande maioria se recupera totalmente. Uhum. Então, assim, nesse momento, a orientação é que esse efeito é raro, bastante raro, e que a vacinação deveria continuar. Claro que eles vão Perfeito, avaliando, né? Vão avaliando claro. continuamente, como aconteceu, por exemplo, com a AstraZeneca. É, o doutor Flávio, mas aí entendi perfeitamente. Me colocando aqui no lugar de um pai ou mãe, eu não tenho filhos e tudo, mas é sempre aquela dúvida mais comum que a gente ouve por aqui, tá? Com relação à trombose da vacina da AstraZeneca, foi a mesma coisa. A gente fala que é raro, mas aí as pessoas perguntam: ok, mas pode acontecer, não pode? E se acontecer Pode. comigo, como que você identifica isso? E qual que é a tratativa, né? O que que os pais podem fazer, já que é uma condição tratável, para reduzir o risco de levar a alguma coisa mais grave, né? Então, Isso. qual que são os primeiros sinais dessa miocardite? O que que os pais têm que ficar atentos quando o filho for vacinado, o dia que for vacinado, se Deus quiser vai chegar, o que que eles precisam fazer? Primeira coisa é identificar, né? Então, após a vacinação, esses efeitos têm se observado mais em homens após a segunda dose e com a maior frequência de sintomas na primeira semana de vacinação. E quais são esses sintomas, né? Dor torácica, dor no peito, alguma dificuldade ou cansaço excessivo, dificuldade para andar, e sensação de taquicardia, sensação de que o coração está batendo mais rápido e mais forte. Então, se ocorrem esses sintomas, precisa-se buscar atendimento. Uma coisa muito importante, Lucas, é dizer o seguinte: algumas dessas pessoas, elas
começaram a sentir isso porque elas tomaram a vacina, esses jovens eram atletas e foram fazer atividade física intensa, tá? Então, assim, uma das coisas que está se recomendando é, naquele dia da tomar vacina, 2 dias, não faz um esforço físico absurdamente excessivo, não coloca lá o filho para jogar 90 minutos de futebol, porque caso ele tenha esse efeito colateral, você vai potencializar os efeitos da própria miocardite que possa estar acontecendo. Então, tipo o povo não estava perguntando aí se podia beber ou não com a vacina, a pessoa dizia, não, pode tomar uma dose, todo mundo pode tomar, vacinado ou não. A mesma coisa, pode fazer esforço excessivo, talvez seja interessante não fazer esse esforço agora, porque muitos desses casos, os sintomas se acentuaram ao fazer uma atividade física extenuante no primeiro, segundo dia após a vacinação. Mas assim, diga-se de passagem, eu tenho um filho de 14 anos e digo aqui publicamente, se for liberado para a faixa etária dele, e se for a vacina da Pfizer, ele será vacinado, porque eu considero que o risco dele ter a miocardite ao pegar a Covid-19 é muito maior do que a vacinal. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Augusto. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele aqui. Ele perguntou, existe alguma forma de saber quem tem predisposição à miocardite? Existe isso? Às vezes a pessoa já fizer um exame, alguma coisa assim? Não está indicado nada disso. A gente sabe que algumas das miocardiopatias, né, são familiares, ou seja, a gente pode ter um histórico familiar, mas nesse caso é a mesma coisa da AstraZeneca. O fato de ter uma condição anterior que aumenta o risco de tromboembolismo, aparentemente não aumenta o risco de ter o efeito colateral grave lá da TTIV, né, da trombose trombocitopênica, porque é uma reação imunológica, digamos assim, errática àquele componente vacinal. Então, a gente até agora não existe nenhum tipo de necessidade ou por parte das recomendações do CDC de se fazer nenhuma triagem ou tomar cuidado. Meu filho é cardiopata, não pode tomar vacina. Pode sim, não existe digamos assim, nenhuma precaução desse tipo. Perfeito. A Érica perguntou aqui também, já que a gente está falando de Pfizer e miocardite, existe registro aí para adulto também, com esse risco de desenvolver? A faixa etária mais comumente observada foi de 18 a 26 anos, porque foi a que tomou mais vacina, né, recentemente. Para vocês entenderem, a vacinação de adolescentes só começou há pouco tempo. Então, não houve ainda como identificar tantos efeitos colaterais, tantos efeitos desses, porque ele é tão raro que precisa de milhões e milhões e milhões de vacinados para começar a pegar os casos. Então, assim, se estima esse risco em torno de 8 casos para cada 1 milhão de vacinados. Então, pegou mais a faixa etária de 18 a 26 anos de idade, predominantemente homens.